agradecer o convite à professora Catarina Brito, não é? Cumprimentar pela organização. É uma honra para mim poder estar aqui e refletir um bocadinho em conjunto este tema tão desafiante que é a liberdade, ou se calhar podemos falar no plural, liberdades, e refletir aqui mais do ponto de vista psicológico. Eu se calhar vou dialogar um bocadinho e pensar aqui um bocadinho também com o texto que fui pensando para partilhar aqui com vocês. Mas antes de mais facilitar também todos os alunos, todos os professores, todos os pais aqui presentes, os mais jovens trouxeram aqui temas bastante pertinentes, a condição humana, a liberdade, direitos e deveres, e é sempre bom ver os mais jovens a refletir estes temas que nos dizem respeito a todos. Às tantas nós tendemos a pensar que estes temas que nos dizem respeito a todos são concepções abstratas, estão muito distantes, mas eu costumo dizer que isto tudo é de carne e osso, tem vida. Há pouco um dos vossos estudantes falava que os direitos humanos poderiam ser entendidos como uma utopia, não é? Nós ainda estamos aquém, mas eu aprendi com Eduardo Galeano, que foi um grande jornalista e filósofo uruguaio, que infelizmente já nos deixou, que dizia o seguinte, fazia a seguinte pergunta: para que é que serve a utopia? A utopia serve para nós caminharmos. Ou seja, nós temos objetivos, a utopia é como se fosse um farol. Nós temos que saber minimamente para onde é que nós vamos. E se nós não sabemos para onde nós vamos, não sabemos para onde caminhar. Então, para que é que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. E se nos move nesse sentido, ainda bem. E às vezes nós temos que refundar as utopias. E pensar na liberdade, mais do ponto de vista psicológico, e eu gosto de falar em liberdades, pensem na liberdade como um poder. Vejam esta afirmação, um poder. O que é um poder? É uma energia, é uma potencialidade. Só que se é um poder que me permite mover, não é? A vida move-nos, nós temos emoções, as emoções aproximam-nos ou afastam-nos, permitem-nos relacionar. Se a liberdade é um poder, o que é que isto já nos diz? Nós temos que conhecer este poder. Se eu não reconheço este poder, se eu não tomo contacto com a minha energia de vida, eu não sei que destino lhe dar. E há pouco os vossos jovens falavam nesta dinâmica entre liberdade e libertinagem e usaram ali uma expressão muito interessante. Eu estive ali a ouvir e tomei aqui algumas notas, algumas observações. Libertinagem, como o próprio nome diz, parece que algo se excedeu, transbordou, foi além da borda, foi além dos limites. Então vejam, se a liberdade é um poder que eu tenho que aprender a conhecer, eu só posso aprender a conter este poder e a dar um bom destino se eu tomar contacto com o que sinto, com o que penso, da forma como me relaciono. Se eu não conhecer este poder, esta potência, eu não sei que destino lhe dar. E ela realmente pode transbordar. A liberdade tem a ver com ética e tem a ver com moral. Eu não estou a falar de moralismos. E ética e moral não têm a ver com conceitos abstratos, têm a ver com aqui e agora. Vocês já ouviram muitas vezes este chavão, aqui e agora, não é? Até há livros de autoajuda que nos vão usando este termo do aqui e agora. Ora, vamos pensar lá em conjunto. Se a liberdade é poder e tem a ver com uma experiência do próprio na relação com os outros, e se eu digo que a minha ação, a ética e a moral têm a ver com aqui e agora, concretizando o que é que quer dizer isto do aqui e agora? O que é que vocês acham? O que é o aqui? Eu já estou a dar uma indicação. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Digam, aqui. Estão aqui num determinado espaço, num determinado lugar. Onde é que acontece prioritariamente a vossa vida? Em vós. Ou seja, o aqui é corpo. Como é que eu vivo as coisas em mim, no meu corpo? O que é eu agora? Digam o óbvio. O que é eu agora? É o presente. Então, a grande questão é como é que eu aprendo a tomar contacto com a minha potência de vida, aqui, corpo e agora, na relação comigo,
com os outros e com o mundo. Falar de liberdade é falar de se poder vir a conhecer. E nenhum de nós consegue tornar-se proprietário, olha o que eu estou a dizer, tornar-se proprietário da sua própria liberdade se não a estabelecer na relação com os outros. Eu não consigo descobrir a minha potência de vida e a minha liberdade sem me relacionar com os outros. Quem é que me confirma como pessoa? Quem é que vos confirma como pessoa? Vocês estão aqui com certeza muitos pais. Quantos pais estão aqui? Alguns pais, não é? Eu também sou pai. Não é? Quem é que esteve aqui a assistir os filhos a fazer aqui a sua apresentação? Há pessoas que são pais dos jovens que estiveram aqui? Sim. Ok. Vocês às tantas, sem saber, estão a fazer um elemento importante para o conhecimento dos vossos filhos. Que do ponto de vista psicológico é extremamente importante. Que é o quê? É o reconhecimento. Eu só me descubro a mim e os meus limites e as minhas características quando eu sou visto, observado e confirmado. E vocês podem pensar, mas o que é que isso tem a ver com a liberdade? É que se eu não estabeleço limites, contornos ao meu poder, se eu não ganho um rosto, se eu não ganho identidade, eu não sei exercer este poder. Eu não sei quem eu sou, então eu não posso fazer exercício da minha liberdade. 3 palavras-chave para a liberdade. Ser, eu falava isso quando trocava mensagens com a professora Catarina, ser, vir a ser e deixar ser. A liberdade tem a ver com isto. Como é que eu, na relação comigo, com os outros e com o mundo, descubro quem eu sou? Quem eu sou refere-se a quê? À identidade. Quem eu sou? Qual é o meu rosto? Como é que eu me apresento? A minha identidade está bem definida? O que é que vai determinar a minha identidade? A relação com os outros. No princípio é sempre a relação. Então vejam, ser, deixar ser, para que é que remete esta questão do deixar ser? Deixar ser na relação com o outro. Às tantas nós ouvimos, e vamos ouvindo isso de uma forma muito repetida, a minha liberdade termina quando começa a do outro. E se pensássemos ao contrário? A minha liberdade começa quando também começa a do outro. Às vezes nós temos que colocar ao avesso os chavões que vamos interiorizando sem pensar. E sem pensar, não é possível pensar sem primeiro ir ao aqui. O que é que eu disse há pouco que era o aqui? O corpo. Não é possível pensar sem ir ao corpo, sem sentir. Então vejam, eu e vocês só conseguimos estar minimamente alinhados quando nós integramos o sentir com o pensar. E o sentir e o pensar vão ganhando forma na relação. E isto vai-me dando liberdade. Liberdade para ser, para deixar ser, e agora a terceira dimensão, a liberdade para vir a ser. O que é que quer dizer isto? Quem falou? Vir a ser. O que é isto para vir a ser? Põe o braço no ar que eu não vejo bem. Ok, diga. O vir a ser aponta para um caminho. Aponta para um futuro. Isto quer dizer que a liberdade não está dada. A liberdade constrói-se. Isto quer dizer que cada um de nós não está pronto. Nós somos seres em construção. Nós somos seres em construção. Então onde é que nós construímos a nossa liberdade? No ser, na experiência, no deixar ser, na relação e na abertura ao futuro. Só que a abertura ao futuro implica a liberdade de nós construirmos individual e coletivamente o nosso presente. E para os jovens, eles serão construtores do seu presente e do seu futuro em conjunto com todas as gerações. Mas nós, gerações um pouco mais velhas, temos o dever de apontar alguns caminhos e de libertar o caminho do futuro.
Porquê? Porque os nossos jovens, e todos nós também já o fomos, nós precisamos de quê? Quando olhamos para a frente, nós precisamos de ter horizontes do futuro. E sem horizontes do futuro, a nossa liberdade fica restringida. Fica oprimida. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho, mas eu vou falando. Então vamos ler um pequeno texto de 4 de 2023. Eu vou começar com um pequeno poema, ou em estilo de poema. Liberdade. Ai, liberdade, és modo de uso, não abuso. Não és dada, és para ser, vir a ser e deixar ser. Liberdade, és poder, na pessoa, és um fazer proprietário. Daquilo que se é, és caminho aberto para mim e para o outro. Liberdade, és dança, és andança e pujança. Liberdade, és e é bom que assim o sejas. Liçantes, ser, vir a ser, deixar ser. A liberdade não é dada, a liberdade é um poder que se vai descobrindo, é um poder do qual nós nos vamos fazendo proprietários. A liberdade tem a ver com emancipação. Sabem o que é emancipação? Ouve-se muito a emancipação do jovem, a emancipação da mulher, a emancipação da humanidade. Eu sou psicólogo. E é a partir dessa perspectiva, e psicólogo e psicoterapeuta, é a partir dessa perspectiva que eu gosto de pensar. Trazer os conceitos para o sentir, para o relacionar e para o pensar. Alguém me sabe dizer o que é emancipação? Que nós vamos ouvindo. Do ponto de vista concreto, aqui e agora. O que é emancipar? Eu vou-vos mostrar o... Diga, mostrar. Não é uma conquista nova. Vamos ainda mais simples. É uma conquista, é verdade. Vamos exemplificar o conceito de emancipação com uma caneta e com uma flor. Assim nunca mais se esquece. Okay. Imaginem que a caneta é cada um de nós. E há situações culturais, sociais, que vêm da família, que às vezes se colocam à frente. Nós estamos aqui. Há circunstâncias, há constrangimentos, há condicionantes culturais, sociais, económicas, epocais, familiares. Emancipar significa isto. E cada um de nós tem que fazer este movimento. Olha o que eu estou a fazer. Trazer para a frente. O conceito de emancipar é muito mais do que algo ideológico, que nós às vezes ouvimos muito por aí. Do ponto de vista relacional, psicológico, emancipar significa trazer para a frente. Trazer para a frente o quê? O que é que nós precisamos trazer para a frente, cada um de nós? Aquilo que... Diga. Quem falou? Okay. Diga. O ser. Aquilo que nós somos. Do jeito que eu sou. Só que o jeito que eu sou, como eu disse há pouco, nós somos seres abertos ao futuro. O jeito que eu sou, o que eu sou, não está pronto. Não é? Mas nós vamos ganhando consistência. É bom que a nossa identidade e a nossa personalidade ganhem consistência. Eu não vos quero estar a amassar muito. Estamos a aprender. Mas vou só ler aqui uma parte do texto. Então vocês já estão a ver que liberdade é movimento, liberdade é ser, deixar ser, vir a ser. Movimento livre. Deixa eu ver aqui. Movimento livre. Mas vamos pensar a liberdade antes no princípio da relação. A relação primordial, pais-filhos. O movimento livre, o da criança, eu estou a seguir em frente em relação ao texto, ele não começa assim, mas o movimento livre, o da criança, que prescuta o mundo dos afetos, das emoções, dos sentimentos e das coisas, e que à medida que avança vai ganhando o seu colorido subjetivo próprio,
ou singular. Neste sentido, conforme uma autora, uma psicóloga e psicoterapeuta brasileira, Danielle Pisani, temos necessidade de cuidar e conquistar recursos para a liberdade. Ou seja, a liberdade, como eu vos disse, não é dada, é conquistada, é construída. Eu vou pôr assim que eu já estou naquela fase em que tenho que pôr e tirar os óculos. A liberdade é um elemento fundante do mundo. Ela orienta a nossa existência. Ela não é a ausência. Olha o que eu estou a dizer. A liberdade não é a ausência de restrições ou limites. A tal libertinagem. A libertinagem é algo que transbordou. Eu não gosto muito da palavra libertinagem. A liberdade em excesso deixa de ser uma força, uma potência que pode ser criativa e orientadora. Então nós temos que encontrar limites. E limites têm a ver com direitos e deveres, com responsabilidade e liberdade. Com o equilíbrio destas dimensões. Retomando, ela não é a ausência de restrições ou limites. Ela é a tomada progressiva de consciência de que não temos todas as possibilidades, de que por essa via necessariamente teremos que optar. Também falaram isso os vossos jovens. Teremos que optar. Ou seja, nós temos que escolher e decidir. E assumir o comprometimento das nossas escolhas, estejam elas certas ou erradas. Estas restrições, e todos nós temos restrições, sinalizam o nosso contorno de ser e atuar no mundo e as relações que estabelecemos com este e com os outros. Daqui decorre a consciência de que possuímos limites que nos marcam e demarcam. Demarcamos territórios, nas relações familiares, nas relações conjugais, nas relações laborais, nas relações sociais. O território, a fronteira é necessária. Do ponto de vista psicológico, o que é fronteira? É fronteira de contacto, que pode ir no sentido da saúde ou da doença. O que é uma fronteira? Uma fronteira não é muro. Nós não queremos uma sociedade de muros, e agora cada vez mais estamos a edificar muros. Entre pessoas não queremos muros, pois não, queremos fronteiras. É preciso fronteiras entre pais e filhos, é preciso fronteiras entre marido e mulher, é preciso fronteiras entre amigos. E o que é uma fronteira? A fronteira estabelece as regras da troca, do vai e vem, do dentro e do fora. Eu perco-me um bocadinho do texto. É bom que assim seja. Mas vamos lá. Estes sinalizam as fronteiras daquilo que somos, eles delimitam um espaço e tempo de vida que nos é dado a viver. Possuímos os limites de fora e os de dentro. Apolónio, uma autora portuguesa, refere que estes se enquadram numa esfera pessoal, o que consigo ou não, e os da esfera espacial, ou seja, o espaço de convivência, é dizer, quais as fronteiras que se estabelecem entre nós e o outro. O que é que eu quero ou não, e aquilo que me faz bem ou não. As fronteiras têm a ver com isto, com coisas muito concretas, como vocês veem. Como seres relacionais, eu não vos vou amassar muito, porque vocês já têm um longo dia, mas mais uns parágrafozinhos. Como seres relacionais que somos, transitamos entre aquilo que é de dentro, interioridade, e o que é de fora, exterioridade. Neste trânsito marcamos, entre o dentro e o fora, marcamos limites, estabelecemos fronteiras. Desse modo validamos os nossos limites pessoais, isto é, reconhecemos o que podemos ou não e o que conseguimos ou não fazer, procurando estar bem e em paz com isso. No fundo, quando assim é, honramos as nossas necessidades individuais, aceitamos as nossas limitações e definimos o nosso espaço íntimo e de convivência. Esta é a fronteira que nos dá contorno e define o nosso ser. É ela que define o espaço da nossa individualidade e que nos proporciona o contacto com aquilo que temos de mais autêntico. Nós temos uma particularidade, nós podemos vir a descobrir a nossa autenticidade ou nas relações também podemos ser inautênticos. Podemos ser impróprios porque não somos o próprio.
A Ana, que está ali, já me conhece. Eu gosto de brincar com as palavras. Liberdade não é dada. Ela é conquista e construção conjunta. A liberdade não é dada. A liberdade é conquista e construção conjunta. Há bocado falava-se na saúde. A saúde não é individual. A saúde é individual e coletiva. A saúde é uma construção coletiva. Então, liberdade não é dada, ela é conquista e construção conjunta. Somos livres na medida em que os outros também são. Somos livres na medida em que os outros também são. Em que eu deixo que o outro seja. Num diálogo de limites e de fronteiras. Veja o que eu estou a dizer. Num diálogo de limites e de fronteiras. Não é limitação. Nós temos limitações, mas não quer dizer que fiquemos na limitação dessas limitações. Ainda assim temos liberdade. Então, somos livres na medida em que os outros também o são. E essa é a medida da liberdade. O fluxo em livre trânsito da relação em que as regras são um respeito pela humanidade comum. A sua força é a amplitude do espaço existencial que se abre para que possamos viver em plenitude de vida, libertos do que nos oprime e amarra. Sejam ideias, crenças, comportamentos ou políticas que se afastaram da vitalidade pulsante da vida, na sua livre possibilidade de plenitude. Liberdade sempre. E para terminar, porque não vos quero maçar a rima, uma mensagem. Da incerteza faz decisão. Da busca, liberdade. Da oportunidade, abertura. Do receio, desafio. Da distância, proximidade. Do encontro, descoberta. De ti, aquilo que és. Da relação, transformação. Muito obrigado pela vossa atenção.